Iantui que tivu siriante de que te decanta tuchi tivu tiki tiki siato kotote tamana kata sata kata erota shakata pushiki de bata sudus kibus Boa tarde na presença de Deus, que todos vençam hoje, amanhã e sempre no poderoso nome, o nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, mais um tempo de curar, esse tempo maravilhoso da parte do Senhor a nós, no nome de Jesus. E este é o episódio de número 37. Estamos avançando nesta jornada espiritual, nesta jornada do Senhor a nós, esse tempo maravilhoso de sermos curados, libertos, de sermos providos, de recebermos vitória da parte do Senhor, vitória do Senhor no nome de Jesus, sobre todas as lutas, batalhas, pelejas, guerras que temos passado, que tem chego a nós, que tem vindo tentando nos impedir de chegar e adentrar nas promessas do Senhor a nós. Boa tarde na presença de Deus, profetiza a pastora Conceição. Tudo bem, filha? Dormiu bem? Deus abençoe. Que noite maravilhosa, não foi? Meu Deus do céu, que serviço à família, sobrenatural, extraordinário. Oh, aleluia. Eu estou a ouvir novamente a mensagem poderosa liberada da parte do Senhor a nós. E, meu Deus, eu estou impactado com a dimensão da glória que veio sobre nós, no nome de Jesus, nível de revelação que nos foi compartilhado, nos foi dado da parte do Senhor, e o nível de profundidade ao qual nós fomos levados na noite de ontem. Uau! Se você quer ver a mensagem completa, o culto completo na realidade, você pode acessar diretamente no canal do YouTube @APNChurch. Está lá só a mensagem, certo? E o culto completo você pode pegar no link de acesso, no nome de Jesus. Vou deixar aberto para você durante essa semana, depois eu torno a deixá-lo fechado no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Porque nós fechamos o culto completo para deixar só a palavra. Tem pessoas que gostam de serem mais práticas, acessarem somente a palavra ali e pegarem completamente. É isso. Deixar os dois abertos dá interferência, mas você poderá acompanhar. Vou fazer isso no nome de Jesus, porque você precisa receber do que o Senhor entregou, do que o Senhor está entregando, no nome do Senhor Jesus Cristo. Foi tremendo, como está a falar aqui a pastora Conceição. Foi tremendo, literalmente tremendo. Todos estavam tremendos. Glória a Deus. O que o Senhor operou foi incrível, foi maravilhoso. Toda a glória seja sempre a Ele. Amém, amém e amém. E neste tempo de curar não será diferente. Eu sinto a glória do Senhor nos envolvendo aqui. No nome do Senhor Jesus, está a lhe envolver também, onde chega a minha voz, a graça de Deus ali chega, o favor de Deus ali chega, no nome do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória. Episódio de número 37, louvado seja Deus. Vamos mergulhar um pouquinho mais. No episódio anterior, no episódio número 36, nós iniciamos um novo tema, fundamentos que nos conectam ao mundo espiritual. Existem fundamentos elementares, básicos, princípios que nos conectam ao mundo espiritual. Vim explicando na tarde de ontem, no episódio de ontem, acerca do reino do Espírito, as duas faces do reino do Espírito, como uma moeda possui duas faces, tudo bem? Então tem o reino do Espírito divino, tem o reino do Espírito
satânico. Exatamente, nós temos que tomar cuidado para, querendo entrar e desfrutar do reino do Espírito Divino, não cairmos no engano e acabarmos nos conectando ao reino do Espírito Satânico. Muitas pessoas estão sendo iniciadas na feitiçaria, na bruxaria, através de encantamentos, através de simpatias, através de novelas, através de filmes, séries, através de canções. Sim, eu trouxe o exemplo daquela artista que esteve no Brasil recentemente, lá no Rio de Janeiro, nas praias ali, né, de Copacabana, certo? Trouxe o exemplo ali que foi um culto a Satanás, e as pessoas que estiveram ali naquele ambiente, que estiveram conectadas por meio da transmissão pela TV, pela internet, estiveram sendo iniciadas no reino do Espírito Satânico, mesmo de forma inconsciente. Então, é dessa forma. Boa tarde na presença de Deus, evangelista, pastor Ednei, Deus abençoe, que vença hoje, amanhã e sempre. Glória a Deus, Deus abençoe a sua tarde, em nome de Jesus, o Rei da Glória. Então, são duas faces, nós precisamos estar atentos. No reino de Deus, no reino do Espírito, no reino satânico, não existe campo neutro. Ou somos de Deus, ou somos do Satanás. Quando eu falo isso, alguns se chocam, né? Ficam assim, meu Deus, não, mas não, ou se é de um, ou se é de outro. Não tem café com leite, como nas brincadeiras antigas, né? Manja pega, manja esconde, manja cola. Você que brincou com essas brincadeiras, desfrutou dessas brincadeiras na sua infância, você deve conhecer esse termo, café com leite. Havia a manja, certo? E as pessoas saíam correndo, as crianças saíam correndo, mas tinha sempre um café com leite, ou uma café com leite. Se chamava café com leite por quê? Porque você só corria para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. A manja nunca poderia pegar esse ou essa, porque era café com leite. Então ela ficava correndo, ele ficava correndo ali no meio de todo mundo, achando que estava brincando, desfrutando, né? Mas isso ali estava só correndo, né? Nunca seria a manja, nunca poderia ser pego, entendeu? Então no reino do Espírito não tem isso, não existe café com leite. Não, ou Deus vai te pegar, ou Satanás vai te pegar. Ponto final. Ponto final. Se não está a caminhar com Deus, está a caminhar com Satanás. Se não está a caminhar com Satanás, está a caminhar com Deus. E Deus é um Deus de aliança. Então você faz aliança com Deus. Uma vez aliançados com Deus, nós pertencemos a Deus. Ok? Uma vez que quebramos a aliança com Deus, já estamos aliançados com Satanás. Estamos compreendendo? Não existe campo neutral. Eu escolho a quem servir. Não tem isso, não tem isso. Eu escolho servir nenhum dos dois. Vou viver minha vida do jeito que eu acho. Já escolheu Satanás, já escolheu o inimigo, o maligno. Boa tarde na presença de Deus, filho. Lucas Ferreira, Deus te abençoe, discípulo amado de Jesus. Amém? Então precisamos entender estas coisas. Você pode depois, se não assistiu o episódio de ontem, assisti-lo para poder ter todo o fundamento, para poder compreender o que vem adiante, o que vem na sequência, no nome de Jesus. Fundamentos que nos conectam ao mundo espiritual. Você pode entender mundo espiritual como reino espiritual, ok? Reinos são mundos, mundos são reinos. É igual os sonhos são reinos, ok? Sonhos são reinos, são mundos. Você vê que, trazendo o exemplo dos sonhos, você vê que você entra em esferas que são bem semelhantes à realidade vivida, né? A casa que vive, mas sempre tem alguma coisa diferente, alguma coloração diferente, algum ambiente diferente. Por exemplo, recentemente eu tive um sonho muito forte, que era uma instrução do Senhor, da parte do Senhor a mim, e eu sonhei aqui nesta casa, a minha casa, só que havia um quintal, o quintal era diferente, não havia a casa de trás, não havia um chão com piso grosso, não haviam construções atrás, era a mesma
mesma imagem de antigamente, que só tinha esta casa da frente e havia um quintal cheio de areia, pé de manga ou pé de abacate. Então era nesta esfera que eu estava, entendeu? Não era nesta realidade presente, era uma realidade passada, mas naquela realidade passada, onde eu estava, eu recebi uma instrução para o tempo presente. Isso é maravilhoso, né? Então, sonhos são reinos, e nós temos que tomar muito cuidado com sonhos. Por quê? Porque Deus, o Pai, pode estar a acessar os sonhos, como também Satanás, demônios podem estar a acessar nossos sonhos. Então nós temos que sempre buscar em oração ao Senhor e orar para que o Senhor guarde os nossos sonhos, certo? Através de sonhos, Satanás faz pactos com as pessoas, você sabia disso? Através de sonhos, Satanás inicia pessoas no reino satânico, traz ali instruções que vão levar as pessoas a cometerem crimes, instruções que vão levar pessoas a cometerem pecados, a se conectar à raiz de feitiçaria que acompanha os ancestrais. Estamos entendendo? Então, sonhos são reinos, então tome muito cuidado com os sonhos. Tenha sempre o discernimento pela palavra. Deus nunca vai comunicar nada fora da sua palavra. A palavra de Deus é o crivo para toda e qualquer profecia, toda e qualquer visão, toda e qualquer revelação e sonho, todo e qualquer sonho, ok? Quer seja profético, quer seja natural, que tem o sonho da alma também, o desejo da nossa alma está ardendo tanto que acabamos sonhando com aquilo. É igual você está preocupado com algo ou preocupada com algo, e aí você está tão preocupado que você acaba sonhando com aquilo, sonhando com aquela situação. Estamos entendendo? Então são sonhos da alma, que vem da alma, que vem da força da mente, dos sentimentos, que são descargas ali emocionais, que acabam gerando todas aquelas imagens e situações. Então nós temos que tomar muito cuidado para discernir quando vem de Deus, quando vem de nós mesmos, quando vem do inimigo das nossas almas. Ok? Então, mundos. Mundos como reinos. Ou mundo como reinos. Ok? E hoje vamos dar sequência, vamos orar no nome do Senhor Jesus. Já eu peço para você abrir a sua Bíblia, você que pode. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esta tarde maravilhosa, obrigado pelos filhos que já estão conectados, obrigado por aqueles que se conectarão, obrigado, Senhor, por cada querido irmão, cada querida irmã, cada ministro, ministra que se conectará depois através da gravação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus pela vida de cada um, pelo que o Senhor fez, está fazendo e fará na vida de cada um. Eu declaro e decreto, ó Pai, que estes são abençoadíssimos a partir desta live, a partir desta gravação, no nome de Jesus, que esta é a semana maravilhosa para eles. Esta é a melhor semana da vida deles, que há respostas do Senhor a eles, no nome poderoso, o poderoso nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus tem toda a liberdade aqui. Os anjos são liberados para realizarem, para cumprirem tudo o que está escrito na palavra de Deus, tudo o que o Pai determinou para este tempo, as nossas vidas, famílias e as áreas que compõem elas. Amém? Glória a Deus. Quero contar com sua ajuda para compartilhar. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 6. Ainda continuamos no verso 1. Boa tarde na presença de Deus, filha. Deus abençoe. Profetiza a pastora Evelyn. Que venção hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Continuamos no verso 1, Hebreus 6:1. Pelo que, deixando os princípios da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento. Então estou a compartilhar fundamentos que nos conectam ao mundo ou ao reino espiritual, ok?
o fundamento, primeiro, de arrependimento de obras mortas. Episódio anterior falamos sobre esse fundamento, você pode assistir depois. E o fundamento de fé em Deus. Paramos aqui no verso 1. Hoje nós iremos falar do fundamento de fé em Deus. Amém? É o segundo fundamento que nos conecta ao reino espiritual divino. Fé em Deus. Fé em Deus. Fé é certeza, fé é convicção, ok? Do que não se vê, mas do que se espera. Pela fé, os mundos foram criados. É o que está escrito em Hebreus capítulo 11. Pela fé é que os mundos foram criados. As coisas visíveis e as invisíveis. Pela fé, homens como nós, seres humanos, realizaram proezas no nome do Senhor. Abel, ao entregar uma oferta mais excelente e agradar ao Senhor, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, ok? E assim sucessivamente. Você pode ver a galeria da fé, ali em Hebreus capítulo 11, onde há a lista de homens que a Bíblia diz. O próprio autor da carta aos Hebreus disse que homens cuja terra não era digna que estes homens caminhassem sobre ela. Homens que pela fé realizaram coisas extraordinárias. Estamos compreendendo? Então, a fé, ela não é natural. A fé é espiritual. Deus distribui porções de fé às pessoas. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Eu preguei sobre isso ontem também, certo? Você pode assistir depois. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé nós recebemos quando nós ouvimos a palavra e exercemos a palavra ouvindo pela palavra. Eu trouxe um exemplo, um diagnóstico médico. O médico diz assim, olha, há uma mãe que está grávida. A criança, ela está morrendo. A criança está morrendo no seu ventre. Você vai abortar a criança. Alguém que ouve a palavra, mas não ouve pela palavra, vai cair em choro, em pranto, e vai se desesperar. E aí vai acontecer aquilo que o médico disse, aquilo que a medicina preveu. Você está entendendo? Mas alguém que ouve pela palavra vai dizer, eu quebro essas palavras, doutor. Eu voltarei aqui com testemunho e o Senhor realizará o meu parto no nome de Jesus. Você está entendendo? Alguém que está ouvindo não somente a palavra, mas pela palavra. Então, pela fé, esta mãe, este pai que está acompanhando ela, estão a ouvir pela palavra. O doutor liberou uma palavra, o médico liberou uma palavra que não está encaixada, que não está em concordância com a palavra. Então, pela fé, ouvindo pela palavra, estes repreendem a palavra que o médico disse, não o médico, mas a palavra que o médico disse, e declaram a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Cristo fomos sarados. Já fomos sarados. Então, pela fé, estes acessam no reino do Espírito Divino aquilo que já foi manifesto. Estamos a entender? E aí volta lá, a mãe, o papai, e o médico procura, vasculha, e a criança está super saudável, os batimentos tudo ok, os níveis, as taxas hormonais e etc e tal, de minérios, de vitaminas, tudo ok com a mamãe, tudo ok com a criança, e ele realiza o parto. Olha que coisa linda. E o médico fica com a boca aberta. O que foi que aconteceu aqui? Nossa, só pode ter sido um milagre. Estamos compreendendo?
Então, a fé, ela não é natural, ela é sobrenatural. O próprio apóstolo Paulo disse em uma das suas cartas, escreveu à igreja, dizendo assim, nós não somos guiados por vista. Nós não caminhamos por vista, não caminhamos pelo que vemos. Podemos dizer também que não caminhamos pelo que sentimos. Não caminhamos pelo que queremos, nós caminhamos pela fé. O justo viverá pela fé. O justo não vive pelo que vê, pelo que sente, pelo que quer. O justo vive pela fé. Fé é um elemento, é uma capacitação espiritual que Deus entrega por meio da sua palavra. Quando nós ouvimos a palavra e quando nós ouvimos pela palavra, colocando em prática aquilo que ouvimos. Oh, Jesus maravilhoso. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Quem anda pela palavra, anda no reino do Espírito Divino. Quem anda pela palavra, anda no reino do Espírito Divino. Sim, porque a palavra, ela é um espírito, e ela é um espírito vivo, um espírito que compartilha vida, um espírito que gera vida. Foi pela palavra, pela fé, que a palavra liberada, ela gerou, ela criou e até hoje cria as coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos entendendo? Então a fé nos conecta. A fé nos conecta ao reino espiritual divino. Estou te entregar fundamentos aqui. Fundamentos. Para que você deixe a vida da alma para trás e passe a viver a vida do Espírito. Oh, Jesus, você precisa entender. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz. Se você olhar as canções, as letras de canções, as que estão mais estouradas no meio secular, no mundo que jaz no poder do maligno, você vai ver que estas canções estão regadas de palavras e frases, conteúdos satânicos, frases de invocação, palavras de invocação, ok? Palavras de legalidade espiritual, que aquele que está cantando está dizendo: eu aceito o que o diabo, o que Satanás, o que o anjo caído, muitas vezes usa esse termo, né? O que o anjo caído tem para mim, quer fazer comigo. E se abre ali uma legalidade. A pessoa iniciada no reino do espírito satânico está cantando em inglês, está cantando em português e não está prestando atenção no que está cantando. Nós estamos a entender? Não está prestando atenção, está sendo iniciado, inserido e começa a caminhar no reino do espírito satânico. São frases de livros de trevas, tiradas de livros de trevas, que foram inspirados por entidades satânicas ali na alma daquele artista, daquela artista, de um compositor, aquele artista comprou aquela canção. Você está entendendo? Comprou aquela canção e gravou e bombou. E nós temos um livro espiritual, o livro que revela quem Deus é, quem Jesus é, quem o Espírito é, e nós desprezamos. Nós tratamos como se fosse um livro qualquer, como se fosse um dicionário. Eu preciso de algo para consultar, vou lá e consulto. Tá aqui, encontrei, é isso. Não, isso aqui não é um livro de consulta, de uma palavra para aliviar o nosso coração, não. Isso aqui não é um livro de consulta para nos levar a fugir dos problemas que estamos passando. Não, isso aqui é um livro que nós devemos nos tornar o que está escrito nele. Nós devemos encarnar, manifestar o que está escrito nele. Não é um espírito vivo? Nós devemos nos tornar este espírito vivo. Não é que está escrito em João capítulo 1, versículo 14? E a palavra encarnou. E nós a vimos.
na glória do único Filho do Pai, cheio de graça e de verdade. A palavra encarnou e nós podemos encarnar também esta palavra. Aquele que quer andar no reino do Espírito, conectado ao reino do Espírito Divino, deve se tornar a própria palavra. Deve vivê-la sem questionar, em todas as circunstâncias, sem questionar. Deve viver e realizar tudo a partir dela, sem questionar. Nós estamos entendendo? Por isso está escrito em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. O apóstolo Paulo escreve à igreja em Roma, dizendo assim: meus amados, eu rogo pelas misericórdias do Senhor, que vocês não se conformem com este mundo. Não se conformem com este mundo presente, o presente século. Não se amoldem, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pela renovação do quê? Do vosso entendimento, do vosso espírito. Pelo quê? Pela palavra. Pela palavra. Para que então compreendam qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Deve viver conectado ao reino espiritual, divino. Fé em Deus, tudo isso é pela fé, queridos. Fé é convicção, fé é certeza. Não vemos, não sentimos, não queremos, mas exercemos. Isto é fé. Fé é certeza, é convicção do invisível, daquilo que é espiritual. Ok? De forma que você se torna, você manifesta o que estava invisível. O que é espiritual você manifesta no natural. Boa tarde na presença de Deus, profeta Kaique. Boa tarde na presença de Deus, minha querida irmã Vanessa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, o Rei da Glória. Então é pela fé que nós acessamos o reino espiritual divino. É pela fé. Fé em Deus. Para nós recebermos salvação, queridos. É pela fé. Porque pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, do verso 8 ao 10. Mediante a fé, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O justo viverá pela fé. Nós queremos receber cura? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? É através da fé. Estamos a entender? Então a fé em Deus, a fé na obra de Deus, a fé no plano de Deus é que nos dá acesso a tudo que Deus tem para nós, inclusive todas as bênçãos, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Todas as bênçãos com as quais fomos abençoados. Aleluia! Tudo é pela fé. Tudo é pela fé. Fé em Deus. Quer receber algo de Deus? Pela fé. Quer entrar no reino de Deus? Pela fé. Quer receber salvação? Pela fé. Receber cura? É pela fé. Receber liberdade? É pela fé. Ok? Você quer receber a bênção e as bênçãos? É pela fé. Pela fé. Tudo é pela fé. Pela fé em? A fé em Deus. A fé na obra de Deus. No plano de Deus, que é um sucesso. Estamos a entender? Agora eu quero te levar além. Se você quer receber é fé em Deus. Aqui o autor de Hebreus ele deixou algo escondido para nós, que nós só podemos entender quando lemos aquela história em que o Senhor falou com a figueira. Jesus falou com a figueira e disse assim: a partir de hoje nunca mais ninguém comerá fruto de ti. E a figueira secou desde a raiz. Você lembra dessa passagem? Quando eles observaram, Pedro e os discípulos observaram que a figueira havia secado, Pedro disse: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou desde a raiz. Jesus olhou e disse algo muito interessante. Ele disse assim: tenham a fé de Deus. Tenham a fé de Deus. Ele não disse fé em Deus. Algumas traduções trazem a fé em Deus. Tá? Mas outras traduções trazem fé de Deus. Então existe um nível maior de fé.
Tem a fé em Deus, que é a fé para receber, e tem a fé de Deus. Eu quero te levar para esse nível de fé nesta tarde, no nome de Jesus. Eu declaro e decreto que você e sua casa, a partir de agora, passam a manifestar a fé de Deus, e não apenas a fé em Deus. A fé em Deus é uma fé básica, queridos. Ai, apóstolo, mas está dizendo isso que é básico, mas é difícil para mim. É difícil porque você não está praticando. A partir do momento que você pratica, é igual andar de bicicleta. Você está me entendendo? No início é difícil, precisa de ajuda. Mas depois você, sozinho, você sobe na bicicleta e vai embora. Não cai mais, ok? Aleluia, glória a Jesus. Então, é exercitar, ouvir pela palavra de Deus. O que na sua vida não está de acordo com a palavra de Deus? Você tem que parar de aceitar essas coisas e começar a ouvir pela palavra de Deus. A palavra de Deus é como um filtro. O que você tem ouvido ao seu respeito? O que as pessoas têm dito a você? É aquilo que Deus está falando de você? É aquilo que a Bíblia diz ao seu respeito? Se não for, rejeite, ignore, renuncie isso aí. O seu casamento, criação dos seus filhos, suas finanças, a sua saúde física, está de acordo com o que está escrito? Se não está de acordo, rejeite, renuncie, ok? Use a palavra de Deus para transformar essa realidade. A fé em Deus nos conecta ao reino espiritual divino. Amém? Posso te ensinar acerca da fé de Deus rapidamente? Então aqui o autor de Hebreus ele não está falando apenas da fé em Deus, mas também da fé de Deus. É um fundamento, é algo elementar, algo básico, que infelizmente muitos filhos e filhas de Deus não têm acesso, desconhecem e por isso perecem. Como está escrito em Oséias 6, 4, 6. Meu povo perece por falta de conhecimento. Estamos a entender? Mas você não perece mais. A partir dessa transmissão, não perece mais. Posso ler um glória a Deus aí, no nome de Jesus, para ter certeza que você está me ouvindo? Vamos lá. Fé de Deus. A fé em Deus, ela nos leva a receber coisas de Deus. Tudo aquilo que Deus tem disponibilizado para nós. Como eu disse, redenção, justificação, santificação, salvação, cura, libertação, provisão. Tudo isso pela fé, ok? Tudo isso pela fé. Abundância, certo? E o que a fé de Deus faz? A fé de Deus nos leva a manifestar estas coisas. Sim. A fé de Deus nos leva a manifestar estas coisas. Nós recebemos o entendimento e manifestamos estas coisas. Preste atenção que os heróis da fé, vamos abrir aqui as escrituras, vamos ler um pouquinho sobre os heróis da fé. Aqui, ó. Verso 6. Porém, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Verso 7, aqui começa o mistério. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé em Deus, Noé recebeu, Noé creu no que Deus falou. Agora, para construir, para manifestar aquilo que Deus ordenou a ele, ele teve que ter um outro nível de fé. Não foi a fé em Deus. A fé em Deus é para receber. A fé de Deus é para manifestar. Então, para construir aquela arca, ele teve que exercer a fé de Deus.
Preste atenção, Deus ordenou que ele construísse a arca, deu todos os detalhes, mas o Senhor não apontou a ele onde estavam os materiais. Deus não disse a ele quais ferramentas ele deveria usar. Deus não disse para ele por qual parte ele deveria iniciar. Aqui ele teve que ter a fé de Deus. Ele já havia recebido a orientação de Deus acerca do que iria acontecer e o que ele deveria fazer. Agora ele teve que ter a fé de Deus para agir como Deus. Aleluia. Para agir como Deus. Quando Jesus disse para os seus discípulos, tenham a fé de Deus, ele disse assim, ajam como Deus. Ajam como Deus. Quando Jesus olhou para aquela figueira, procurou frutos, mas só viu folhas, ele agiu como Deus. Ele disse, a partir de hoje nunca mais ninguém coma nenhum fruto de ti. Ele agiu como Deus. Ele agiu como Deus. Ele agiu como Deus. Noé teve que agir como Deus. Por isso que a arca foi construída. Vamos ver aqui mais um exemplo. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Aqui ele teve que ter fé em Deus. Ouviu Deus falar com ele e ele teve que agir. Tudo bem? Mas aí vem o verso 11. Pela fé também a própria Sara recebeu vigor para conceber. Perdão, deixa eu voltar ao verso 9. Eu pulei 3 versos. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaque e Jacó, os herdeiros com ele da mesma promessa. Que ele teve que agir como Deus. Agir como Deus. Sabe quem foi o primeiro a ser chamado de profeta nas Escrituras? A ser reconhecido como profeta? Foi exatamente Abraão. Abraão, enquanto ele estava a peregrinar, às vezes ele quis dar o jeitinho dele, sabe? Quis fazer aquilo que ele estava de acordo com as vistas dele. Então ele vendeu a esposa dele. Vendeu uma vez, depois vendeu de novo. Ok, tudo bem. Oh, Jesus. A fé não falha, mas o homem falha. Este falhou 2 vezes. Só que tem a diferença entre a primeira venda e a segunda. Na primeira venda, ele só era um homem buscando obedecer a Deus. Um homem com fé no que Deus falou. Crendo no invisível. Mas a segunda vez, ele já era um homem agindo como Deus. Sim, ele já tinha tido um encontro com o seu sacerdote, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Já havia sido abençoado, recebido graça e favor da parte de Deus através de Melquisedeque. E aí quando ele vendeu a esposa dele, Deus interviu. Deus interviu. Ele disse, olha, ô Abimeleque, devolve essa mulher. Essa mulher não é sua, tem marido. Senhor, não sabia. Tudo bem, devolve ela e peça para o marido dela orar por ti, porque profeta é. Opa! O cara foi enganado. Teve que devolver a mulher do outro que o enganou. Ainda teve que pedir, por favor, ore por mim. Quando o profeta Abraão orou por Abimeleque e o seu povo foi curado. Você não está entendendo. O povo todo inteiro foi curado. As mulheres que não poderiam conceber passaram a conceber. Oh, Jesus maravilhoso. Pela oração de um homem exercendo a fé de Deus, agindo na terra como Deus. A fé de Deus nos leva a manifestar. Nos leva a manifestar a realidade do reino espiritual divino na terra. Não somente nos traz a realidade do reino espiritual divino, nos dá acesso de forma que nós recebemos aquilo que é nossa herança, herdeiros de Deus, co-herdeiros juntamente com Cristo. Você lembra que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos em Roma? Tudo bem?
Mas a fé de Deus nos leva a manifestar a realidade do reino espiritual divino na terra. Estou lendo aqui as Escrituras. Abraão orou por um rei e a sua nação. E a sua nação foi curada. Abraão curou. Ele agiu como Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Você precisa entrar nesse nível de fé. Agir como Deus. Eu vou contar uma experiência. Uma experiência que eu tive coletivamente. Tá bom? Inclusive, minha apóstola, o Senhor me deu um sonho depois, tá? E foi nesse sentido. Nós tivemos uma reunião. E depois dessa reunião, nós saímos com alguns participantes desta reunião. Reunião do ministério. Alguns dos generais. E nós fomos conhecer um lugar. Um lugar muito agradável. E estava serenando, chovendo. E nós fomos. Chegando lá, o sereno estava pouco, mas entramos e ficamos lá dentro. Sentamos, organizaram as mesas lá para nós. Nós ficamos lá. E dá-lhe serenar, dá-lhe serenar, dá-lhe serenar. De repente eu ouvi uma pausa. Uma pausa. E aí a atendente falou assim, olha, parou de chover. Vocês querem ir lá para fora? Falei, bora, tá mais fresquinho. Falei, de fato tá fresquinho. Vamos lá para fora então. Levamos e fomos. E aí o que acontece? Sentamos lá, quando nos organizamos, começa a serenar. Falei, não. Calma, detalhe, deixa eu voltar um pouco atrás. Quando a atendente falou assim, vamos dar para fora? Parou de serenar. Aí, falei, vamos para fora, vamos lá. Aí ela falou assim, se tornar a chover, vocês voltam. Se tornar a chover, vocês voltam. Aí eu disse assim, antes de sair lá para fora. Eu disse, se tornar a chover, nós vamos orar e a chuva vai cessar. Saímos para fora. Quando sentamos, começou a serenar de novo. E aí eu olhei assim. Aí eu olhei pra minha esposa, minha apóstola, olhei pros filhos e eu falei, filho, será que é vergonha a gente voltar lá para dentro? Eu disse, não vamos voltar para dentro. Falei, vamos orar agora. E oramos. Olhei para o céu e disse, chuva, para agora. No poderoso nome de Jesus. Out! Saia daqui. 2 pingos, 3 pingos, acabou. O local fechava o quê? 11 horas? 11 horas da noite. Que hora a gente saiu de lá? Quase meia-noite. Mais de meia-noite, né? Mais de meia-noite saímos de lá. E não havia tornado a chover. Nós achávamos que seríamos os últimos a ser atendidos. Nós não fomos os últimos. Depois de nós, houveram mais pessoas que chegaram naquele lugar e sentaram lá fora. Lá fora. Eu olhei e disse, filhos, vejam. Estão usufruindo daquilo que nós realizamos. No nome do Senhor Jesus. Fora a ela, né? Que ela ficou muito empolgada. A gente fez um pedido grande lá. Assim. Nós fizemos um pedido bem grande. Quando achava que já estava bom, pedimos mais. Detalhe, o nome lá é Mais Pastel. Não estou fazendo propaganda, né? Mas anunciando, é Mais Pastel o nome, né? Aí quando ela vinha, eu falava, mais pastel! E ela ficava toda... E no final, nós testemunhamos a ela. Eu falei, olha, viu que não choveu mais? Ela falou, sim, eu vi. Nós oramos para que não chovesse. E o Senhor realizou aquilo que Ele quis. Ela ficou assim, glória a Deus, Deus é bom, né? Ficou dessa forma. Então, veja, exercemos a fé de Deus. De Deus. Não foi de forma banal. Veja, não foi para se amostrar. Meu Deus, né? Não foi para, sei lá, brincar, fazer uma brincadeira, né? Nós vamos brincar aqui agora. Não foi para brincadeira. Com Deus ninguém brinca. Não devemos brincar com Deus nem com as coisas de Deus. São sérias. Mas veja, antes de sair lá para fora, o que eu disse? Se tornar a chover, nós vamos orar e vai parar de chover. Eu lancei uma palavra a ela. Eu fico imaginando que Deus, quando Ele ouviu isso, Ele falou assim...
Esse aí eu gostei. Esse aí me agradou. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, olha só. Aquele lugar foi tocado pelos céus, pelo reino de Deus. Por quê? Porque filhos do reino estavam naquele lugar. Então, você acha que ela esqueceu daquela palavra que foi liberada? Não esqueceu. Não esqueceu. E depois que tudo foi realizado, e ela foi lembrada. Tá entendendo? Olha que coisa maravilhosa. Isso aí, voltem sempre, né? Voltem sempre, pode deixar, vamos voltar. Glória a Deus. Então Deus não faz nada, não realiza nada por necessidade, mas sim por um propósito. Aquela figueira não secou por uma necessidade. Não foi por necessidade, foi por um propósito. Veja, depois os discípulos que haviam ouvido, você está entendendo o que estou falando? Deus é maravilhoso, seja louvado o nome do Senhor. Pedro e os discípulos lembraram que Jesus havia falado à figueira. E disse, olha mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou desde a raiz. Aí o Senhor disse, tenho a fé de Deus. Tenho a fé de Deus. A fé de Deus é a fé que move montanhas. Quais são as montanhas que você está a enfrentar? Use a fé de Deus. Exercite a fé de Deus. Glória a Deus. E o nome do Senhor será glorificado. Você estará conectado ao reino espiritual divino. Reino espiritual divino. Talvez seja a pergunta de alguém, apóstolo, e para atuar no reino espiritual satânico, também precisa ter fé. Fé é a moeda do reino do espírito. E felizmente os filhos das trevas têm muito mais fé do que os filhos da luz, não é, minha apóstola? Olha só que interessante. Orekatu ikilevut livasante. Rotia rachanto kitivas. Eu fecho 3 minutinhos. O Senhor me falou algo muito importante agora e eu quero transmitir a você. Preste atenção. Não é para te envergonhar, pelo contrário, é para te encorajar. Amém? É para te encorajar. Os filhos das trevas possuem muito mais fé do que os filhos da luz. Sabe por quê? Porque os filhos da luz têm tudo. Tem a palavra de Deus, tem testemunhos. Sim, tem testemunhos. O culto de ontem à noite, uau, foi extraordinário. Uma senhora chegou lá praticamente carregada, deu arrastada, porque estava com artrose, diabetes, hipertensão. O Senhor revelou a minha filha, a uma das minhas filhas, que ela tinha problema no disco da coluna, nas vértebras, né? No disco das vértebras. Depois, ela disse que estava ficando surda e cega. Coisa que ela não colocou na lista, que era grande, né? Nós ministramos no poderoso nome de Jesus. Exercendo a fé fé de Deus. Tocamos nela. A igreja ministrou ela. E aquela senhora levantou, andou. Depois só foi aparecendo. Ela falou, olha, devido a uma vacina que eu tomei, que eu não vou falar aqui. A vacina que eu tomei, eu estava ficando cega. Eu estava ficando surda dos 2 ouvidos. E de repente, isso depois que nós já celebramos tudo que o Senhor fez com ela, né? Andou sem dores e sem nenhum problema mais. Depois, ela, no lugar dela, ela falou assim, eu olhei pro altar, eu vi os irmãos aí cantando, a igreja cantando. Eu estou vendo, estou enxergando. Eu falei, meu Deus, e os ouvidos? Aí, eu falei, tá, pro ouvido que estava surdo. Ela falou, não, eram os 2 que estavam ficando surdos. Eu dei o microfone a ela, fui lá para trás, atrás dela, uma certa distância, comecei a falar com ela. E ela, a ouvir tudo, repetiu tudo. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Está gravado, você pode assistir no nome de Jesus. O culto de ontem, serviço à família. Que serviço maravilhoso. Que isso? Fé de Deus. Mas existem pessoas que mesmo vendo todas estas coisas, não conseguem crer nisso. Não, isso é mentira. Não, isso é combinado. Não, isso é... Pessoas que infelizmente até no ambiente estão vendo, ouvindo e sentindo tudo que está a acontecer e ficam assim, isso não pode ser verdade. Isso não pode ser verdade. Incredulidade. A incredulidade, ela anula a fé. Ela rouba a fé. A incredulidade, ela pode ter várias raízes.
inclusive o medo. E o medo é um ladrão. Ele rouba. Ele nos rouba. Estamos a entender? Então, nós temos tudo isso. E tendo tudo isso, a palavra de Deus, homens e mulheres de Deus, que estão a caminhar, realizando todas estas coisas, porque tem fé em Deus, tiveram fé em Deus e agora tem a fé de Deus, que é um outro nível de fé que todos os filhos de Deus devem ter. E alguns ainda não creem. Puxa vida, é incompreensível isso. Olha só, os filhos das trevas são mais astutos. Vamos pegar essa última apresentação que eu vi no Rio de Janeiro, nas praias de Copacabana, né? Essa artista mundialmente, internacionalmente, mundialmente famosa, certo? Ela veio. Preste atenção, olha o nível de fé que as pessoas, os filhos das trevas, estão exercendo. Preste atenção. As pessoas descobriram onde ela estaria hospedada. As pessoas foram lá para a porta do local. As pessoas passaram dias, horas naquele lugar. Eu não estou a inventar. Com certeza você pode ter visto. Se não viu, pode pesquisar. Haviam pessoas usando fraldas geriátricas. Só para não saírem daquele lugar. Só para não terem que ir ao banheiro e perder a oportunidade de ver a artista. Existem pessoas que estiveram lá, preste atenção, olha que fé, venderam bens e posses, inclusive venderam dos próprios pais, né, para poder estar lá. Venderam o que não podiam para poder ir para aquela apresentação, aquele show. Que fé é essa, queridos? Que fé é essa? Pessoas que viajaram quilômetros para poder chegar lá. Teve um que inclusive foi roubado, depois fez uma segunda entrevista pedindo ajuda para voltar para casa porque foi roubado lá. Mas que fé é essa? Ir para uma cidade perigosa? Não se portou com perigo, não se portou com nada, porque queria estar lá. Que convicção é essa? Fé é convicção, nós estamos entendendo? Fé é convicção. Mas a convicção destes estava o quê? Estão no lugar errado, na pessoa errada. Estão depositando fé em um artista. Fé em uma apresentação, um espetáculo pirotécnico, altamente tecnológico, cheio de elementos ocultistas. E olha só, aquela artista, tudo que ela faz é pela fé. A equipe dela, tudo que eles fazem é pela fé. É pela fé. As invocações que fazem, os movimentos com os corpos, os símbolos que os grupos fazem, né, com os seus corpos no chão, no ar, tudo é pela fé. Pela fé. E ali o sobrenatural satânico se manifesta. O sobrenatural do reino das trevas se manifesta. Portais espirituais se abrem. Tudo que eles estão fazendo é pela fé. Pela fé. A fé nas obras das trevas. A fé nas obras infrutuosas. A fé nas obras satânicas. E nós, nós, no culto, muitas vezes não temos fé, apóstolo. Ai. Não temos fé para levantar as mãos. Olha que ato de fé, levantar as mãos. Não temos fé para colocar numa folha o que estamos passando, escrever o que estamos passando e pedir oração na fila de oração. Ore por mim, homem de Deus. Ore por mim, mulher de Deus. Ore por mim, pelo amor de Deus. Não temos fé de abrir a nossa boca e cantar um louvor. Não temos fé nem muitas vezes levar a Bíblia. Oh, Jesus, levar a Bíblia, levar um caderno para anotar as palavras que são espírito e vida. Não temos fé para nos apropriar daquilo que está sendo declarado e decretado da parte de Deus através da boca do homem, da mulher de Deus que está ali. O Senhor pega e fala assim, fala isso. Aí eu pego e falo, eu declaro e decreto que esta é a melhor semana da sua vida e da sua família. Aí tem gente que fala, vamos ver se vai ser mesmo. Você está entendendo? Ou então,
Mas como? Como será a melhor semana da minha vida? Os boletos estão vencendo. Tem que pagar isso, tem que pagar aquilo outro. Você está me entendendo? Jesus disse que os filhos das trevas são mais astutos, mais espertinhos, mais sagazes do que os filhos da luz. Está na hora de os filhos da luz se levantarem com sagacidade, com sabedoria, com fé. E exercerem a fé em Deus e a fé de Deus. Decreto que essa é a melhor semana da tua vida. Eu recebo em nome de Jesus. Assim é no nome de Jesus. Pai, eu creio no que está sendo dito no nome de Jesus. E aí depois vem testemunho, né? Rapaz, estava zerado. O aluguel estava para vencer na sexta-feira. Quando foi na quarta, o aluguel foi pago. Oh, Jesus. Peguei um trabalho grande. Fui contratada no emprego e me pagaram antecipadamente. Ontem eu recebi um testemunho assim, de uma visitante. Olha aí. Eu perguntei assim, por que você não congrega? Ela falou assim, é porque eu tava desempregado. Eu falei, oxe, como assim? Tava desempregada. Mas agora eu tô empregada. Eu falei, uau. Aí ela falou, pois é, me contrataram. Eu falei, trabalhe como? Eu trabalho em casa de família. Só faço comida e limpo algumas coisas. E falei, salário é bom? É muito bom. Eu falei, glória a Deus. Aí ela pegou e soltou. Ainda me pagaram um mês adiantado. Falei, não. Ela falou, tava com dívidas e deu para pagar tudo? Perguntei. Ela falou, paguei tudo. Eu falei, agora você pode congregar. Ela falou, sim, eu posso. Você tá entendendo? Deus, ele não realiza nada por necessidade. Então não é por causa da sua necessidade. É pelo propósito dele, entenda isso. Não é pela minha necessidade, é pelo propósito dele. Então tudo que ele irá realizar será de acordo com o propósito dele. E uma vez que entendemos essa realidade, podemos desfrutar dela, do poderoso nome, o nome de Jesus. Então te entreguei nesta tarde maravilhosa, você vai compartilhar? Amém? Compartilhe em nome de Jesus. Te entreguei mais um fundamento para você se conectar ao reino do Espírito Divino, que é a fé de Deus, a fé em Deus e a fé de Deus. Amanhã estaremos de volta com mais um fundamento no nome de Jesus. Esta é a semana de fundamentos. Tudo isso, queridos, que o Senhor está liberando a nós é para nos levar às promessas do Senhor. Estamos há 13 dias de uma das maiores festas bíblicas, Shavuot, ou seja, Pentecostes, no nome de Jesus. Nós vamos ter uma conferência Pentecostes. Já começa a te chamar. Se programe no nome de Jesus, o Rei da Glória. Será num domingo. E aí, Bob? Tudo bom, meu querido? Deus te abençoe, meu irmão. Abençoe tua vida, tua família, tudo e todos que levam o teu nome, no poderoso nome de Jesus. Chegou no final, mas graças a Deus ficará gravado, viu? Você pode assistir completamente no nome de Jesus. Vai ser uma bênção na sua vida e sua família, no nome de Jesus. Um novo nível de fé lhe será destravado. Então, vai ocorrer no domingo. Eu vou anunciar o dia, tá bom? Muito em breve. Mas se programe em nome de Jesus. Vai ser uma festa tremenda, sobrenatural. E o Senhor, ele vai começar a lhe abrir das promessas que ele tem feito a você, a sua família, no nome de Jesus. Então, este tempo de curar tem sido um preparo. E estes fundamentos que eu estou a te entregar, comecei ontem, te entregarei durante toda esta semana, ok? É para te levar a essa dimensão, a essa esfera espiritual, te conectar ao reino espiritual divino, no poderoso nome de Jesus. Olhe para cá, no poderoso nome de Jesus, toda a conexão que até agora você possuía com o reino espiritual satânico, no poderoso nome de Jesus, eu bloqueio agora. Eu destruo agora. As alianças são destruídas agora. Os pactos são destruídos agora. Pactos de palavras, pactos de sangue, em nome de Jesus. No poderoso nome de Jesus. Eu comando a todos os espíritos malignos, espíritos de feitiçaria, bruxaria, encantamento, espírito de satanismo, saiam em nome de Jesus. Saiam da vida e da linhagem deste homem, desta mulher que está me ouvindo e concordando agora no poderoso nome, o nome de Jesus. Ser livre no nome de Jesus. Livre
Em nome de Jesus. Livre no nome de Jesus. A sua aliança é com Jesus Cristo, amém? É com Deus por meio de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Deus te abençoe com todas as bênçãos. Shalom. Um dia maravilhoso na presença de Deus.